te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo 1 a 8. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse então a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Amém? Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Queridos, como bem sabemos, Caim foi o primeiro ser humano a nascer no palco do planeta Terra e Abel o segundo. Isso porque Adão e Eva foram criados adultos. Amém? Assim como a galinha foi criada primeiro e não o ovo. Deus criou tudo pronto. Adão e Eva já foram criados prontos. E o Caim aqui foi o primeiro a nascer no palco aqui do planeta. Caim, é interessante, significa adquirido por Deus. E Abel significa fôlego. E o nome de Caim nos lembra que a vida vem de Deus. É um dom de Deus. Enquanto o nome de Abel nos lembra que a vida é breve, é como fôlego. Passa muito rápido. E interessante ainda é que, apesar de Caim ser aqui no nosso texto, em toda a Bíblia, o vilão da história, ele é citado mais vezes do que o próprio Abel. São 20 menções de Caim ao longo da Bíblia, ao passo que Abel é citado apenas 12 vezes. Sendo assim, a ênfase da mensagem hoje será sobre Caim e não sobre Abel. Até porque vamos citar um pouco sobre Abel, mas a ênfase vai ser sobre Caim. E vamos aprender a não errar como ele errou. A gente aprende na vida com o erro dos outros. Isso é interessante. E interessante também é que Caim foi o primeiro em vários aspectos, como já disse. Ele foi o primeiro filho de Adão e Eva, ele foi o primeiro a trazer uma oferta a Deus e também foi o primeiro que teve sua oferta rejeitada. Primeiro que teve a oferta rejeitada. Agora, por que a sua oferta foi rejeitada ao passo que a oferta de Caim foi aceita por Deus? Eis a questão. Simplesmente, queridos, porque Caim seguiu pelo caminho da desobediência. Ele seguiu pela sua axiologia, fazer as coisas à sua maneira e não à maneira de Deus. Ele tentou agradar a Deus como ele achava que devia fazer. Caim rebelou-se contra o caminho proposto por Deus para a salvação. Sabe por quê? Porque depois do pecado do primeiro casal, Adão e Eva, Deus vestiu esse casal com pele de animais e estava com isso deixando bem claro a maneira certa de se chegar a ele, que era por meio do sangue, porque Deus teve que matar animais. Lá em Gênesis nós vamos ver isso. Houve derramamento de sangue para cobrir a nudez ou o pecado do primeiro casal. D.L. Moody, ele foi um dos maiores ganhadores de alma do século XIX. É interessante a história dele. Ele era constantemente acusado por seus críticos de ser muito ortodoxo, de ser muito antiquado, retrógrado, quadrado, bitolado e assim por diante. Isso porque ele pregava a Bíblia de maneira geral, ele pregava sobre céu
mas pregava também sobre o inferno. Ele pregava sobre a importância do novo nascimento, pregava sobre o amor de Deus, mas também pregava sobre a ira de Deus. Ele pregava também sobre a justificação pela fé no sangue de Jesus. Enfim, ele pregava a palavra de Deus de modo geral. E por conta desse tipo de mensagem, que muitos não gostam, ele era criticado e era acusado de ser quadrado por seus críticos. E ele respondia o seguinte: quando as pessoas me acusam de pregar um evangelho antiquado, dou graças a Deus por esse elogio que trazem para mim, pois eu prego o antigo evangelho que tem 6.000 anos. O evangelho que prego tem sua origem no Éden, quando Deus cobriu a nudez do primeiro casal. Ou seja, ele está enfatizando aqui que pregava sobre a justificação pelo sangue de Cristo. Em Gênesis 3, 21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Isso depois do pecado. Ou seja, Deus precisou matar animais para cobrir a nudez do primeiro casal. Isso fala de derramamento de sangue. Com certeza, queridos, Adão e Eva ensinaram esse princípio aos seus filhos, Caim e Abel. Com certeza, Caim aprendeu de seus pais essa sublime verdade. Ele aprendeu como deveria se apresentar perante Deus. Tanto Abel como Caim, eles receberam as mesmas instruções. E é interessante isso. Eles foram criados debaixo do mesmo teto, dos mesmos princípios, dos mesmos ensinamentos. Eles ouviram as mesmas histórias e aprenderam as mesmas coisas sobre o culto que agrada a Deus. Só que um seguiu um caminho, o outro seguiu outro. Não é assim muitas vezes, dentro da família? Os mesmos filhos, com a mesma criação, um segue para um caminho, outro segue para o outro. Eu vi a história de 2 filhos, né? O advogado ficou assim, impactado com o caminho que cada um levou, tendo sido criados na mesma família. E perguntou ao primeiro, e o pai era um alcoólatra. Falou: mas por que você não se tornou um alcoólatra, sendo que teu pai se tornou alcoólatra? Ele falou: não, eu vendo o caminho que meu pai estava seguindo, o estilo de vida dele, eu não quis isso para mim. Eu tomei outro rumo. Eu fui estudar, fui buscar a Deus. E o outro filho se tornou alcoólatra e perguntou para ele: mas por que você se tornou alcoólatra? Ah, mas sendo meu pai quem foi, eu não teria como ser outra coisa. Ou seja, seguiu o exemplo. 2 filhos criados da mesma maneira. Um seguiu o exemplo do pai e o outro seguiu por outro caminho. Então, Caim e Abel ouviram as mesmas histórias, aprenderam as mesmas lições e como agradar a Deus. Mas um foi para um canto e o outro foi para o outro. Queridos, a Bíblia é bem clara quando diz lá em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há. No Antigo Testamento, vemos que, principalmente Levíticos, né, um livro difícil de ser lido, mas vemos ali que animais eram mortos no lugar do pecador. Só que sabemos muito bem que sangue de animais não podem purificar o coração do homem. Mas esses animais, eles apontavam para um sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Essa é a tipificação, esse era o tipo. Romanos 3, 23 a 25 diz que somos justificados gratuitamente pela sua graça. É uma repetição de palavra, gratuitamente pela graça. A graça já é algo gratuito. Mas Paulo aqui enfatiza 2 vezes: justificados, colocados numa posição correta diante de Deus, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação ou expiação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Então esse texto aqui de Romanos está dizendo que o pecador, ele é justificado por Deus por meio da sua graça incomparável, e isso por meio da fé, por meio do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E mesmo sabendo como agradar a Deus, com certeza sabia
até porque se não fosse assim, Deus não teria rejeitado a oferta de Caim. Mesmo sabendo como agradar a Deus, Caim resolveu fazer o que queria, o que dava na telha. Gênesis 4, 3 e 5. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, Caim ofertou a Deus o fruto do seu trabalho. Ele apresentou a Deus o produto do seu esforço pessoal. Ele ofertou a Deus uma oferta incruenta, que significa uma oferta sem sangue. Abel, por outro lado, ofertou a Deus o melhor do seu rebanho, ou seja, uma oferta de sangue. Interessante é que a oferta de Abel foi recebida pela fé, ou oferecida, foi consagrada pela fé, como diz lá em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Detalhe ainda, a oferta de Abel não foi maior em quantidade, mas na qualidade daquilo que foi oferecido. Queridos, a oferta de Abel simboliza a salvação pela fé no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Por outro lado, o sacrifício oferecido por Caim simboliza o esforço pessoal. Quando a pessoa ela entende ou aprende que ela pode ser salva por aquilo que ela faz, por suas obras, por atravessar a velhinha na rua, por dar uma cesta básica, por ofertar na casa de Deus, por orar, por jejuar. Queridos, o sacrifício oferecido por Abel apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a nossa segurança. Isso me faz lembrar de um pastor veterano, com mais de 50 anos de ministério. Em seu leito de morte, ele pediram para que trouxessem a Bíblia para ele, bem idoso, e ele colocou o seu dedo no final de 1 João 1,7, na conclusão do versículo 7 diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Então ele disse: morro na esperança desse versículo. Irmãos, esse pastor não confiava em seus 50 anos de ministério de pregação, mas sim no sangue de Jesus. Ele não confiava e não depositava a sua confiança e esperança em suas obras de caridade, nas orações que fazia, e nem confiava no seu próprio coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A única esperança desse ancião na hora da morte era Jesus e esse crucificado. Ele só confiava no sacrifício de Jesus na cruz em seu lugar e nada mais. Não havia outra expectativa, não havia outro meio de salvação para ele. Que tenhamos o mesmo princípio desse ancião, que ao chegar na hora da nossa morte, de partir desse mundo, que tenhamos nossos olhos somente em Jesus e nada mais. Até porque, queridos, quem confia no que faz para ser salvo, vai ser condenado. Vai ser condenado. Isso porque a oferta de Caim simboliza a tentativa de agradar a Deus, sem fé e por meio de obras. Simboliza a justiça própria e a tentativa frustrada do ser humano em querer ser salvo por seus méritos, por seu esforço, sem precisar de um Salvador, de um Redentor, de alguém que o reconcilie com Deus. Amados, praticamente todas as religiões do mundo pregam que a salvação ela é adquirida, conquistada por meio de obras. Praticamente todas. E dependendo, da religião, eles têm alguns, como que eu posso dizer,
fazem algumas comparações, algumas simbologias. Muitos entendem que no juízo final, por exemplo, serão pesadas numa balança, aquelas balanças antigas, né, que botavam um pezinho, só os mais antigos que lembram disso, um peso de um lado para o outro para poder saber qual era. Botavam um peso de 1 quilo de um lado para poder botar o outro e ficar certinho. Então muitos ensinam que, dependendo do que a pessoa fizer de bom ou de mal, haverá essa balança no juízo final. E se a balança pesar para determinado lado, se o que ela fez de bom for menos do que ela fez de ruim, ela está lascada, está no inferno. Porém, amados, se o julgamento final dependesse de uma balança para medir o bem e o mal em nossas vidas, na verdade todos iríamos para o inferno. Todos. Porque a natureza do homem é má desde a meninice. O homem, ele já nasce em pecado, diz a Bíblia. Ele cresce em pecado, e se ele não se arrepender dos seus pecados e abandonar seus pecados, vai morrer no pecado e vai para o inferno com todo o seu pecado. Vai. Isso é fato. Então essa história de uma balança para medir o bem e o mal não tem base bíblica. A Bíblia ensina que a única obra que nos leva para o céu é a que Jesus fez morrendo na cruz do Calvário por nós. Essa é a única obra. É o único meio. Não há outro caminho. Não há atalhos. Todos os caminhos não levam a Deus. Só um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vejam bem, queridos, lá no Monte Moriá, Deus amou tanto Abraão que poupou seu filho Isaque. Lembram? Mas no Monte Calvário, Deus amou tanto, mas tanto o mundo, que não poupou o seu próprio filho, mas sim o entregou por cada um de nós. Isso é o Evangelho da salvação, que estamos cansados de ouvir, mas nunca é demais ouvir de novo. É para o nosso bem. Efésios 2,8 nos ensina que somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus, e que essa salvação não vem de nós mesmos, mas é dom de Deus, e que não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito, para que ninguém se engane, dizendo ou pensando que é salvo pelo que faz. Só que o caminho de Caim é aquele da religião sem fé e da salvação pelas obras. É o caminho da justiça própria, baseada no caráter e nos feitos humanos. Milhares e milhares de pessoas pensam assim. E, na verdade, há uma cegueira espiritual. A pessoa, por ter algumas qualidades morais, às vezes, ela acha que com isso está ganhando méritos com Deus. Na verdade, é só uma questão de obrigação. É obrigação, é dever do homem. Você sabia que no inferno tem muita gente boa? Muita gente honesta? Tem, queridos, muitos. Muitos que nunca adulteraram fisicamente. No inferno tem muita gente que nunca fez um gato na rede elétrica. Nunca sonegou imposto. Não, muitos que nunca beberam, nunca fumaram, nunca se deitaram com prostitutas, mas que estão no inferno. Sabe por quê? Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O homem pode até não beber nem fumar, mas existem outros pecados pelas quais ele deve se arrepender. Antigamente era esse o pecado costumeiro, né? Se falava, crente não pode beber, crente não pode fumar. Antigamente assim, crente não pode ir para o cinema. Esses eram os pecados gritantes. E não pode adulterar. Realmente tem muitas coisas dessas que não edificam. Mas há tantos outros pecados pelas quais precisamos nos arrepender. A pessoa pode ser honesta em seus negócios. A pessoa pode pagar suas contas em dias. Mas no interior de cada ser humano existe uma mancha negra chamada pecado, que somente o sangue de Jesus pode apagar. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos em frente. Caim também foi o primeiro a ficar de ovo virado. O primeiro a ficar de ovo virado nessa terra. Ou melhor, ele ficou irado porque foi repreendido.
Ovo virado. A Bíblia diz que Deus não aceitou a Caim e nem a sua oferta, ao passo que aceitou Abel e a sua oferta. E a Bíblia diz ainda que Caim ficou extremamente irado. Fechou a cara, queridos, ao ser repreendido pelo próprio Deus. Olha o que diz aí, versículo 6 e 7 do capítulo 4. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado está à porta. E sobre ele e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ele está falando assim: olha, o pecado está aí. Você já está tentando matar teu irmão. Você tem condições de dominar esse desejo. Tipo assim, você não é predestinado a fazer o que você está querendo fazer, cara. Tem gente que pensa assim: eu fiz porque não, já estava escrito, Deus já sabia. Meu irmão, se você for por essa linha de pensamento, você vai parar no inferno. Você tem a liberdade, o livre-arbítrio de decidir obedecer ou não, com a ajuda do Espírito Santo, é claro. A palavra hebraica aqui, para irado, fica implícito que Caim estava consumindo-se de ódio, é o sentido. Ele estava com sangue nos olhos, com ódio de Deus e ódio de Caim, de Abel, pelo que Abel ofereceu e foi aceito. Porém, mesmo trazendo aí a oferta errada, com a vida errada, porque primeiro Deus rejeitou Caim e a oferta, e aceitou Abel e a oferta. Então, a pessoa é rejeitada primeiramente aqui nesse contexto. Então, mesmo trazendo a oferta errada, com a vida errada e com a motivação errada, Caim não foi abandonado por Deus aqui nesse contexto. Ele está sendo repreendido. Deus está tocando na sua ferida, tentando trazê-lo de volta, mas ele não quis. Ele teve a chance de mudar de vida, mudar de oferta, mudar de atitude, mas ele era bastante orgulhoso, queridos, para admitir que estava errado. Orgulho mata. A exortação de Deus aqui caiu em ouvidos surdos. Há pessoas que ouvem mensagem após mensagem, culto após culto. Às vezes ela sabe que Deus está falando com ela num texto na Bíblia, mas ela tô nem aí, ouvido surdo. Muitos não gostam da correção, muitos não gostam da repreensão, muitos não gostam do puxão de orelhas, como Caim também não gostou. É verdade, Gostar ninguém gosta, mas é melhor engolir e aceitar. Muitos ficam irados quando alguém usado por Deus diz, por exemplo, que estamos pregando heresias. Isso vai mais para o pregador, quem prega. Tem gente que não gosta de ser corrigido. Por exemplo, um certo pastor americano disse ter ouvido a voz de Deus lhe dizendo que todos iriam ser salvos automaticamente, crendo ou não em Jesus. Ele disse ter ouvido essa voz. Já aconteceu essa ilustração algumas vezes. Independente se elas creram em Jesus como Senhor e Salvador, independente se elas se arrependeram ou não de seus pecados, independente se elas abandonaram seus pecados, não, independente de tudo, elas vão ser salvas. Um pastor amigo foi até ele, questionou ele com a seguinte pergunta: você tem certeza que você ouviu mesmo a voz de Deus? E esse pastor, sem resposta, se calou. E o amigo então disse: essa voz que você ouviu não foi de Deus, essa voz foi a voz do diabo. O diabo é enganador, o diabo é mentiroso e vai fazer de tudo para levá-lo à heresia. Porém, queridos, aquele pastor que disse ter ouvido a voz de Deus não aceitou a repreensão do amigo, continuou com seus conceitos heréticos e hoje ele é pastor de uma igreja inclusiva nos Estados Unidos. Antes era uma igreja, uma mega igreja, hoje é um cubículo e ele prega para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Todos esses que citei antes devem ser, queridos, amados e respeitados por todos nós. Amém? Amém. Amados e respeitados. Porém, amar e respeitar não significa concordar com tais práticas.
E o que está acontecendo no Brasil também é grave. Um pastor, por exemplo, Ricardo Gondim, que já foi uma referência de pastor e pregador, foi uma referência para mim na juventude, na minha conversão, ele disse num podcast que entre o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade e o amor que ele tem pelos homossexuais, ele fica com o amor que tem, e não pelo que a Bíblia diz. E a igreja dele entrou por esse caminho. É uma igreja inclusiva. Tem pastores gays, diáconos gays, e vai embora. E o pastor Ed Renekiewicz está na mesma pegada. O pastor Caio Fábio está na mesma pegada. E isso está uma febre. Está uma febre. A nossa igreja aqui, pode-se dizer, é inclusiva, no sentido de aceitar todos, receber todos, mas não inclusiva no sentido de concordar com a prática do pecado, seja ele qual for, queridos. Seja o sexo antes do casamento, seja o adultério, seja a pornografia, seja o homossexualismo. Não somos inclusivos nesse sentido, mas inclusivos no sentido de aceitar, de receber. A porta está aberta para todos. Amém? Amém. Então, todo seguidor de Caim, ele é orgulhoso. Todo seguidor de Caim, ele é prepotente, se acha dono da verdade, se acha acima de questionamentos e sempre tem um bom argumento para defender o pecado. Todo seguidor de Caim é assim. Todo falso mestre é arrogante e prepotente, assim como Caim foi. Por exemplo, Jim Jones, já contei essa história aqui, mas nunca é demais relembrar. Jim Jones foi um pastor aloprado, um pastor louco, um demente mental. Levou 913 pessoas a cometerem suicídio coletivo em 1979. Ele tinha uma cadeira exclusiva só para ele. Eles viviam em comunidade na Guiana Francesa. Tinha uma cadeira que ninguém podia sentar, só ele. Orgulho. Imagina que cena, queridos. Eu fico pensando como que tem tanta gente idiota que não percebe essas coisas. Não foi 1, 2, não, foi quase 1000 pessoas. Ninguém sentava naquela cadeira. Orgulho. Esse pastor louco se achava um rei em seu pequeno império. Queridos, ele controlava todos os detalhes da vida de seus membros. Ele não aceitava de forma nenhuma ser questionado. Tem pastor que é manipulador, sabia? Doente. Quer controlar tudo na vida do membro. Para onde vai, o que faz. A vida íntima do casal. Quer, meu irmão, você tem a Bíblia na mão para te ensinar. Não é o pastor, não sou eu. A gente ensina o que está na Bíblia. O que a Bíblia não diz, cada um decide por si. Ore a Deus. Então o que ele dizia era a lei na comunidade que ele pastoreava. E a última lei que ele estabeleceu em sua comunidade foi o quê? O suicídio coletivo de todas as suas ovelhas. Ninguém questionou, sabe por quê? Porque todos tinham medo dele. E andava armado. Tinha capangas armados. Parece até história da carochinha, mas é história real, meu. Dá um Google aí, pesquisa. Ninguém questionou. Quando a polícia americana chegou no local para resgatar os corpos, não acharam nenhuma Bíblia no lugar. Não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. Sabe por quê? Porque Jim Jones, certa feita, levantou a Bíblia e disse: vocês não precisam mais disso. Minha boca é a palavra de Deus. E jogou a Bíblia no chão, jogou fora. Eu já tive um professor aloprado assim no seminário. Na primeira aula que ele deu, ele pegou a Bíblia e jogou no chão. Essa porcaria não serve de nada. O que vale são os originais, que nem existem originais. Tudo que nós temos são cópias. Não sei nem como que ele está, mas ele conseguiu destruir quase 2 ou 3 seminários com a sua eloquência. Então, queridos, que Deus nos guarde desse espírito, que sejamos humildes em reconhecer os nossos erros, que tenhamos a nobreza de reconhecer tanto os nossos pecados pessoais como os nossos erros doutrinários, se houver, quando formos confrontados, até porque ninguém é infalível. Ninguém é infalível, todos podemos errar, não devemos, mas podemos. Que tenhamos a nobreza de mudarmos quando formos confrontados, seja diretamente por Deus ou quando alguém for usado por Deus para nos confrontar, nos corrigir, nos ajudar, nos orientar. Portanto,
como temos visto, Caim foi o primeiro em muitas coisas. Foi o primeiro. Tem gente que gosta de ser o primeiro em tudo. Ele foi primeiro em muita coisa. Tudo que foi primeiro foi errado. Foi o primeiro bebê do planeta, o primeiro a ofertar, o primeiro a ficar de ovo virado e também o primeiro assassino. Primeiro assassino do planeta. Olha o versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Caim foi o primeiro assassino do planeta. Ele foi o primeiro fratricida, é um termo usado para aquele que mata o próprio irmão. Como patricida ou matricida, assassinos de pai e assassinos de mães. 1 João 3, 11 e 12 diz: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, antes de matar seu irmão fisicamente, Caim já o havia matado no coração. A luz de Abel já havia cegado os olhos de Caim há muito tempo. A virtude de Abel aqui só revelou com fortes cores, o que havia de pior no coração de Caim. Somente isso. Agora, qual a culpa de Abel nessa história toda? Que culpa teve ele? Nenhuma, queridos. Ele só obedeceu aos princípios de Deus e morreu em consequência disso. Caim matou Abel, sabe por quê? Porque não podia matar Deus. E, na verdade, o ódio de Caim foi ódio a Deus. E não podia matar Deus, matou o filho de Deus. Caim matou Abel para se vingar de Deus. E um detalhe interessante é que a carta de Judas faz menção a Caim, dizendo assim, Judas, versículo 11: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Judas aqui está falando dos falsos mestres, daqueles que ensinam heresias de perdição na igreja. Judas está dizendo que os falsos mestres entraram pelo caminho de Caim, ou seja, pelo caminho da morte, pelo caminho do assassinato, pelo caminho do homicídio. Só tem um detalhe: Caim só tocou no corpo de Abel. Abel foi morto aqui na terra, mas abriu seus olhos nos céus. Amém? Só que os falsos mestres tocam não somente no corpo, mas também na alma. Todo falso mestre é um assassino de almas. Eles levam as pessoas para o engano da perdição. Irmãos, a heresia é um veneno que, quando ingerido, dificilmente se sobrevive a esse tipo de veneno. É como aquele tipo de cobra venenosa que não dá tempo nem de chegar no hospital, nem para tomar um remédio lá. Qual é o nome? Antídoto, soro. Não dá tempo. Assim é a heresia. As seitas levam as pessoas para a condenação no inferno. Seitas como Testemunho de Jeová, Adventista, Mormonismo e tantos outros ismos levam as pessoas para a morte eterna. Os falsos mestres são descendentes de Caim, só que eles são piores que Caim. Então, cuidado com o ensino errado, com a heresia. Coma da palavra de Deus diariamente, para que você não seja a próxima vítima dos assassinos espirituais que estão em todas as partes, inclusive em muitos púlpitos de igrejas que são chamadas de evangélicas e cristãs. Cuidado, se alimente da Bíblia, faça a leitura diária, coloque isso como prioridade, porque essa é uma questão de vida ou morte. Por fim, queridos, estou concluindo. Caim foi o primeiro impenitente do planeta. Primeiro impenitente, primeiro em tantas coisas, né? Um impenitente é uma pessoa que não demonstra arrependimento por suas faltas. Impenitente, alguém que não demonstra arrependimento por seus pecados. Ele não sente a dor do outro e nem a dor do pecado em seu próprio coração. Esse é um impenitente. Tem uma frase que diz que tem gente que mata rindo, né? Fulano mata rindo, outros pecam rindo. Não há dor, não há
nenhum rebuliço no interior. Ele peca contra Deus, peca contra o próximo, e isso sem nenhum tipo de dor, de choro, de lamento, de tristeza. Amados, o impenitente é como um psicopata espiritual. Psicopata no mundo normal, que ele mata sem dor nenhuma, não tem nenhum remorso, arrependimento, nada. Isso é um sintoma grave. E o psicopata espiritual é assim. Não tem lágrima, não tem dor, não tem nada. Veja comigo o juízo de Deus sobre Caim, depois de matar seu irmão Abel. Gênesis 4, versículo 11 a 14. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Fez uma afirmação, não se arrependeu. Eis que hoje me lances da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então não vemos aqui em Caim uma atitude de arrependimento. Não vemos aqui choro pelo pecado cometido. Não vemos aqui reconhecimento do pecado. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Eu fiz a oferta errada. Eu não te agradei. Me perdoa. Me dá mais uma oportunidade. Não vemos isso aqui. Não vemos choro pelo pecado. Caim não se arrependeu. Não sentia dor na alma. Angústia no coração. Na medicina, queridos, existe uma doença rara que torna a pessoa insensível à dor física. É uma doença rara. Essa doença é chamada de insensibilidade congênita à dor e anidrose. Nome bonito, né? Uma pessoa que tem essa doença não sente frio, não sente dor, não sente calor, não transpira e não chora. Existem apenas 100 pessoas em todo o mundo com esse tipo de doença. Que Deus nos guarde nossos filhos de ter um tipo de doença desse. Gabi Singras, ela nasceu com essa doença. Quando criança, precisava ser vigiada constantemente. Aos 4 meses de idade, os pais notaram que ela mordia os dedinhos até sangrar, sem sair uma lágrima, sem sentir nenhuma dor. Quando tinha 2 anos, teve que extrair todos os dentinhos, porque ela se mordia, ela se machucava, ferimentos graves. Ela podia pôr a mão num prato quente ou numa panela quente, sem sentir nada. E Gabi precisou usar constantemente óculos de segurança, porque certa vez arranhou a córnea gravemente. Então tinha que usar óculos de segurança. Em entrevista, a Gabi disse que às vezes sente vontade de chorar, mas não consegue, pois a sua doença não permite. A vida de Gabi está em perigo constante. A vida média de uma pessoa com esse tipo de doença é 25 anos. Detalhe: os pais de filhos com essa doença oram, desejam apenas uma coisa: que a criança possa sentir dor e chorar. Mas não sentem dor, não choram. A Gabi leva uma vida sem dor. Caim provavelmente tinha essa doença, mas não no corpo. Tinha essa doença na alma. Ele levava uma vida sem dor. Ele era insensível, impenitente, sem arrependimento. Ele provavelmente não sentiu nada ao matar seu irmão, e muito menos ainda ao ser confrontado por Deus. E mais, é típico do Senhor, queridos, nos dar sempre uma oportunidade para lhe obedecer. E é típico do pecador, infelizmente, não são todos, mas é típico do pecador obstinado recusar a ajuda de Deus. A pessoa persiste na sua vida de impiedade. Persiste. E Caim recusou essa ajuda. E que Deus nos guarde dessa doença. Que Deus nos guarde de ter um coração duro, insensível à dor do pecado. Que Deus nos guarde. Que Deus nos conceda a cada dia um coração como o de Pedro, não como o de Caim. Porque Pedro, depois de negar Jesus, ele não saiu para se matar como fez Judas Iscariotes, mas ele saiu arrependido e chorou pelo pecado e foi liberto. E você não vê mais na Bíblia nenhuma vez Pedro negando a Jesus.
Que Deus nos conceda um coração igual ao de Davi, que quando foi confrontado por Natã pelo pecado de assassinato e adultério, ele não botou a culpa em Betseba. Mas ela estava tomando banho onde não deveria. Eu pequei por quê? Por causa disso ou de aquilo? Não, queridos, ele assumiu a culpa. Ele não empurrou para o outro. Ele disse simplesmente: pequei contra o Senhor. E o Salmo 51, versículo 1 a 7, revela a profundidade da dor que Davi sentiu. Ele não era atacado por essa síndrome de não sentir dor. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Amém, queridos? Guarde essa palavra no teu coração. Busque a face do Senhor. Peça a Deus: Senhor, dá-me um coração igual ao de Abel. Não quero ser como Caim. Não quero ser a parte negativa, porque há essa possibilidade, queridos. Que Deus nos livre.